Bem-vindo, irmão, irmã, a este programa Jardim da Igreja na Canção Nova. É com alegria que o acolhemos neste programa e, ao mesmo tempo, agradeço-lhe o ter aberto a sua casa para que a gente entre nela, ou a casa, ou o sítio onde estiverem, através da rádio, da televisão ou da internet. Através do programa Jardim da Igreja, vamos levar até si o conhecimento em cada semana, de um dos muitos carismas que despontaram na Igreja e que deram origem a movimentos, a novas comunidades, a congregações religiosas, a outro tipo de obras que enchem de beleza, de encanto, de dinamismo a vida da Igreja. Também hoje vamos então levar até si o conhecimento de um destes carismas e da comunidade que a partir dele nasceu. Trata-se da comunidade Papa João XXIII, iremos ouvir falar que nasceu em Itália e vamos então saber qual o seu carisma, como é que surgiu, qual a sua espiritualidade, quais as atividades que promove, a quem se dirige, quais o tipo de ajuda que vem trazer à vida da Igreja e da sociedade do nosso tempo. Para nos desvendar um pouco os segredos desta nova comunidade, temos connosco a irmã Leonarda Tobia. Bem-vinda, irmã Leonarda. Obrigada. Olá a todos. Desculpa do meu português. Eu sou italiana e uma língua diferente é sempre mais difícil comunicar. Com certeza. Então, eu começaria por lhe perguntar quem é, de onde vem, já disse o nome, já disse que é italiana. Então, uma apresentação assim sumária para aqueles que nos acompanhem. Eu sou membro da comunidade Papa João XXIII, mais ou menos 15 anos. Sou consagrada na comunidade, sou italiana e sou siciliana de origem. Sim, para já, se calhar, serve depois, daqui a bocadinho, já teremos a ocasião de conhecer melhor a sua história, porque irei perguntar também por ela. Tá. E então, antes de avançarmos na nossa conversa, vamos seguir, todos nós, um documentário que nos traça, de alguma forma, um retrato das origens e das características desta comunidade Papa João XXIII. Prestamos então atenção. Nos anos 50, o padre Orestes Benzi, acompanhando em particular os jovens da Diocese de Rimini, Itália, tenta organizar com eles um encontro simpático com Cristo, através de acampamentos de verão nas montanhas. Esta iniciativa do sacerdote de Rimini, com a ajuda de outros sacerdotes e numerosos colaboradores, continua com participação entre os jovens e adolescentes. Em 1972, a comunidade é oficialmente reconhecida pelo Estado italiano como entidade jurídica. Assim, pode iniciar a agir também a nível civil e jurídico por toda a Itália. A comunidade Papa João Paulo XXIII tem a gestão de aproximadamente 520 casas em todos os continentes de diversas tipologias e finalidades. Todas encontram a própria origem no conceito de casa-lar. O carisma da comunidade é seguir Jesus, pobre e servo. A vocação da comunidade consiste em resignar a própria vida a Jesus pobre, servo, sofredor, que expia o pecado do mundo e em compartilhar por Jesus, com Jesus e em Jesus a vida dos últimos. Na sua espiritualidade, a associação é uma única família espiritual composta por pessoas de diversas idades e estado de vida que se empenham a responder ao universal chamado à santidade, a contribuir à realização do reino de Deus, a participar da missão de salvação da Igreja. As linhas de vida espiritual, segundo as quais a comunidade Papa João XXIII entende seguir Cristo pobre, servo e sofredor, são articuladas em 5 pontos. Primeiro, compartilhar a vida dos últimos. Os membros da comunidade empenham-se a compartilhar a vida dos últimos, colocando a própria vida com a vida deles, assumindo a situação deles, colocando os próprios ombros sob a cruz deles, aceitando a libertação pelo Senhor através deles. Segundo, conduzir uma vida de pobres. Aqueles que escolherem este caminho de santificação
se modificam para conduzir concretamente uma vida de pobres à sequela de Jesus. Os membros da comunidade procuram as virtudes conexas à vida de pobres: a sobriedade, a simplicidade, a coragem da verdade, a essência, a humildade, o sacrifício acompanhado em maneira particular pelo desconforto. Terceiro, criar espaço para a oração e a contemplação. Os membros da comunidade encontram um instrumento privilegiado para viver e aprofundar a relação de filhos versus o pai na oração e na contemplação. Procuram fazer da união com Deus uma dimensão de vida. Quarto ponto, deixar-se guiar na obediência. Para não correr em vão, aqueles que pertencem à comunidade reconhecem o serviço de confirmação e de guia exercitado pelo responsável geral. Quinto ponto, vivendo a fraternidade, o amor a Deus dirigido aos irmãos é a fraternidade. A prova que se ama Deus é o amor aos irmãos. O sinal que se amam os últimos é dado pelo amor existente entre os membros da comunidade. Irmã Leonarda, depois deste belo documentário, vamos então desenvolver um pouco mais alguns dos dados que aqui foram contados e porventura mostrados também com algumas imagens. Sabemos então já à partida que a comunidade Papa João XXIII nasceu a partir de um sacerdote de Rimini, da Itália, o padre Oreste Benzi, e começava por lhe perguntarem quem foi, como viveu este sacerdote. Padre Oreste Benzi foi um grande padre que amou muito o seu ministério e amou muito o jovem. Ele viveu em uma paróquia e foi sempre pároco até o fim dos seus dias. Ele morreu no 2007. Sim, ele foi decidiu de ser padre quando tinha 7 anos. Foi assim, na escola primária que escolheu esta vocação e foi até o fim do seu dia. Foi realmente gostou e amou profundamente o seu ministério. Uhum. Então, depois já iremos desenvolver algumas das coisas. E então, como é que surgiu a comunidade Papa João XXIII? Quais foram os factos que lhe deram origem? Conta-nos essa bela história. Como eu disse, outro centro do padre foi o jovem. Ele foi professor no liceu, fui professor em diversas escolas e por isso tive contato com muitos jovens e compreendeu que o jovem tinha muitos valores, mas não tinha o único valor que era Cristo. E por isso compreendeu que precisava dar ao jovem um Deus, um encontro simpático com Cristo. E assim começou a fim do ano 50, assim, a fazer férias com o jovem, junto com pessoas deficientes ou com pessoas que em aquele momento precisava mais de uma ajuda, para dar este valor, muitos valores ao jovem, então, que era também de férias, não apenas para proveito próprio, mas em benefício de outros com necessidades especiais. Sim, sim. E este campus de férias deram ao jovem muito, foi com muito gosto que ele fez e também foi com muito retorno na própria vida. E assim continuaram durante o longo de um período e assim começaram a compreender que não podia ser só férias, mas tinha que ser mudada também a vida dele, porque o rapaz que precisava, o povo que precisava não era só para férias, mas precisava sempre. E por isso ele não podia, depois o jovem não podia ir em casa e esquecer daquele momento vissudo junto com o jovem.
E assim começaram depois um percurso durante todo o ano de profundo de espiritualidade insieme ao padre per compreendere o que podia significare isto para a vida dela. E lungo do ano, isso foi assim, o primeiro campo de férias foi no 1958 e a primeira casa-família que foi no 1974. Por isso foram muitos anos onde estes jovens... De gestação. Sim, esses jovens se compreenderam que valia a pena viver, partilhar a vida com os pobres. Assim, depois chegaram no 74 a abrir a primeira casa-família. Então, uma primeira obra, digamos assim, que depois vai ser estruturante para a comunidade Papa João XXIII, é precisamente a realidade da casa-família. Sim. Como então é que surgiu esta casa-família? Como é que se caracteriza? Quem é que a compõe? A casa-família é simplesmente uma família. A família normal, com marido, esposa e filhos. Sim, é um marido, esposa e filhos, onde tem esta característica fundamental de partilhar a vida também, abrir a própria casa, abrir a própria família aos outros. E aos outros, muitas vezes, portadores de deficiência, portanto, com necessidades especiais. Muitas vezes com deficiência, mas muitas vezes são também pessoas da rua, muitas vezes são meninos, são rapazes, raparigas que têm problema de droga ou de álcool. São pessoas que, no momento da vida dela, têm uma situação de marginação. E por isso, o nosso princípio não é fazer muitas coisas, é partilhar aquele momento de sofrência com aquelas pessoas. É por isso fazer família é juntar o nosso caminho com o caminho destas pessoas para caminhar junto na vida. E então, depois como é que se desenvolveram, como é que surgiu, então, como é que surge o nome Comunidade Papa João XXIII? Porquê este nome e o que é que ele significa? Este jovem era em um período assim muito de ideia, um período muito onde o espírito sofrava muito. E o Papa João XXIII é o Papa que foi perto aos pobres, que foi perto aos sofrentes, é um Papa bom. Mas foi o Papa também do Concílio, de uma nova era da Igreja. E o jovem que estava a verificar, que estava a aprofundar este caminho, sentiu muito perto o carisma deste Papa, que que era perto, que viver perto dos pobres, de haver um carinho para pessoas mais fracas. E daí a adoção do nome Papa João XXIII. Sim. Era próprio aquele que se ligava com o nosso sentir naquele momento. Digamos, é um símbolo do espírito e da atividade da comunidade. Sim. Irmã Leonarda, normalmente um carisma pode ser definido como uma palavra de Deus que é vivida de uma forma original ou de uma forma particularmente intensa pelo fundador ou pelos fundadores. Existe na comunidade Papa João XXIII uma dessas palavras do Evangelho em que se reflete o carisma? Sim, é Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Então vamos ouvir. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Eu penso que os membros da comunidade vivem esta palavra, porque acolher na própria casa os pobres tira tudo o que é o nosso orgulho, o nosso eu, para fazer o eu de Deus, para humilhar-se, para viver como Deus está a indicar-se. Que implica adotar este estilo de vida, implica incomodar-se
e desacomodar-se para poder Sim. acolher os outros. Mas os incomodar dá mais valor, mais graça no nosso caminho, porque é uma conversão, não é o povo que sim, é o povo, não é que nós que conversemos o povo, mas é o povo que nos converte. E isso é sempre. É um caminho junto, que vai paralelo, que vai caminhar junto. Portanto, os membros da comunidade ajudam os pobres, os necessitados, assim, e são ao mesmo tempo ajudados humanamente e espiritualmente. Eu penso que mais o pobres o que dá a nós que aquilo que dávamos aos pobres. Porque realmente viver com uma pessoa que sim, que se encontra em uma situação de pobreza ou também pessoas com deficiente profundo alguma vez, e a fidelidade que tem na sua situação de invalidez, na sua situação de pobreza, alguma vez é muito grande, é mais grande que a minha, que alguma vez eu que tenho assim, a capacidade de, tenho mais limite a ir à frente no meu caminho espiritual. Aqueles pobres, não. Aquelas pessoas com deficiência, esta condição é uma condição que dentro daquele povo está Deus, e dentro daquele Deus vai dar-me muito. E esta perspectiva muda por completo a atitude com que se olha as pessoas em necessidade, porque olha sempre o outro como alguém que tem necessidade e, pelos vistos, vocês olham, sem dúvida, que as pessoas têm necessidade de ajudas, de apoio, de compreensão, etc., mas são, ao mesmo tempo, também benfeitores de quem os acolhe, de quem os trata, de quem aceita partilhar a vida com eles. Em cada pessoa tem Deus, por isso, em modo particular, nas pessoas pobres e mais que precisa, ele tem Deus mais forte, um Deus que diz qualquer coisa à vida e a todos. Sim. A irmã Leonarda já falou de vários dos aspectos da espiritualidade que caracteriza a comunidade. Que outros aspectos quer ainda pôr em evidência, para além deste aspecto da pobreza, deste identificar-se ou despojar-se de si próprio, tal como a carta aos Filipenses diz de Jesus, que outras características tem a espiritualidade da comunidade? A nossa comunidade tem 5 pontos onde que vamos a seguir. O princípio é seguir Jesus, pobre, servo e sofrente. Depois tem 5 maneiras, 5 modos para encarnar este carisma. É de viver uma vida de oração, viver uma vida, partilhar a nossa vida com os pobres, como eu tinha dito, e viver uma vida em obediência ao nosso responsável, e uma vida de fraternidade e uma vida de pobreza. Esses são 5 pontos da nossa comunidade, que todos os membros da comunidade, no longo do caminho, do momento que vai ficar membro da comunidade, tem que experimentar e fazer próprias para humilhar-se e sobreviver como Deus. A comunidade tem vários tipos de membros. Como é que se organiza? Quais são as várias formas de participar da vida da comunidade? Sim. Então, os membros da comunidade mais ou menos são 2.000. Temos famílias, como tinha dito, marido, mulher, temos pessoas que não estão casados, que não são também consagrados, mas que podem fazer também parte da nossa comunidade, e também tem sacerdote, padre, e também tem consagrados como eu. Mais ou menos temos 40 padres que fazem parte da nossa comunidade e 60 consagrados na nossa comunidade. Mas o que o nosso fundador dizia é que o belo, a característica da nossa comunidade é que todos juntos vamos a caminhar para esta vocação. Não tem
um ramo do padre, um ramo do consagrados. É mais favorecido que o consagrado e o casado vivam junto, que o padre, o casado e o consagrado vivam junto, porque o cada tem o seu carisma, tem a sua individualidade, mas junto vamos a completar um com outros. E depois, do ponto de vista prático, como é que isto se organiza? Em grandes comunidades, em pequenas casas, em instituições? Não temos grande casa. O nosso é fazer família. Fazer família é uma família pequenina, que pode ser um máximo de 15, 20 pessoas. Por isso, não... Já é uma família grande para hoje. Para hoje, sim. Mas o tempo dos meus pais era uma família que é normal. Sim, mas este estilo pequenino de fazer... Porque o nosso é fazer família. E por isso, grandes números não pode dar aquele contato, aquela presença de família. E por isso é muito importante. Sim. Uma outra pergunta que surge é: onde é que a comunidade está presente? Já disse o número de membros e agora em termos de países e que tipo de presença, se é em todo lado igual ou se há diversidade nas formas de presença de país para país ou de região para região? A nossa comunidade está presente nos 5 continentes do mundo. E por isso, foi muito rápido a expansão da nossa comunidade, por isso está presente na África, que foi a primeira presença na missão, no Zâmbia, na Tanzânia, no Burundi, Quênia, em tantos países. E depois na América Latina, na América do Norte, Austrália, no país da Ásia, Bangladesh, Índia. A comunidade está. E qual é que nós, quando chegamos, primeira coisa, nós não vamos como iniciativa da comunidade. Princípio é sempre uma iniciativa do bispo que chama a comunidade. Por isso, no momento que o bispo chama, tem também já uma ideia de o que ajuda que pode a comunidade dar naquele território, naquele lugar. Mas quando vamos chegar, vamos também a ouvir, que é um ouvir diferente, qual é a necessidade que pode ser ali, qual é o povo o grito do povo que nós podemos ouvir. É por isso que pode ser diferente, cada país tem a sua realidade. Por exemplo, temos casa-família, mas também temos muitas comunidades terapêuticas para pessoas com problema de álcool, de droga. Temos muitas casas para meninos. Por exemplo, no Bangladesh, temos muita realidade de primeiro socorro de menino que tem dificuldade, que não tem pais, que não tem outra situação para sustentar-se. E por isso, se vai a ouvir o grito do povo naquele lugar para ver como é que podemos responder ao carisma. Em Portugal estão presentes em Fátima há pouco tempo. Sim. Qual é o tipo de presença que têm em Fátima? A história de Fátima é uma história muito particular, porque é única, pode ser, sim, é única a realidade onde que o bispo nos chamou, mas fomos nós a decidir de chegar aqui, mas porque queríamos fazer um presente ao nosso fundador. O nosso fundador era muito, muito ligado à Nossa Senhora. E, no último ano, ele tinha feito uma peregrinação a Lourdes e tinha organizado também uma peregrinação aqui em Fátima, mas não chegou, porque morreu antes. E quando a comunidade conseguiu vir aqui em Fátima, o nosso responsável atual disse: vamos a fazer um presente ao nosso fundador, vamos a abrir uma casa de oração que seja um pulmão para toda a comunidade, uma casa de oração que dá força
por fazer atividade da nossa comunidade também no outro mundo. Pronto, foi esta coisa. Eu gostaria de desenvolver isso, mas o nosso tempo está a chegar ao fim. Irmã Leonarda, como é que conheceu este carisma e como é que nele encontrou a sua vocação para o compromisso nesta comunidade? Foi um período da minha vida, eu tinha 22 anos, que estava à procura, sabia que aquele que tinha não chegava, não era aquele que eu queria. E sim, por acaso, mas nada é por acaso, me falaram da comunidade. E sim, fiz uma experiência de uma semana. E em aquela semana, a coisa que fui, tocou, é que era uma casa-família onde se respirava a alegria, se respirava o estar bem junto. E eram todas pessoas diferentes. Sim, estavam pessoas que vinham da prisão, estavam as pessoas com deficientes, estavam pessoas que tinham problema com psicológica, estavam diferentes pessoas, mas que junto era uma maravilha ver. E tocou-me aquela situação porque eu estava em uma situação de cerca, era uma situação minha que é de tristeza, pode ser. E quando encontrei aquela alegria, disse, eu quero viver assim, com esta alegria. E por isso foi quase imediata a minha decisão de que ela é a minha vocação, esta é aquela que Deus quer. Amor à primeira vista, dir-se-ia. Irmã Leonarda, estamos mesmo a chegar ao fim. Se alguém quiser contactar a comunidade Papa João XXIII, quais são os contactos que podem oferecerem? É o meu telemóvel, que é o 9146822057. Pronto, depois de indicação indicarão isso, ou se não, também aqui em Fátima, depois também poderão obter informação sobre a localização exata da comunidade. Já agora pode dizer o endereço, talvez seja útil. Estrada da Moita, 144, aqui em Fátima. Não sei se é... Depois procuram. Irmã, para terminarem, se alguém quiser conhecer melhor e interessar-se pela comunidade, que características deve possuir? A vontade. Sim, esta vontade de fazer este caminho e por isso todos somos neste percurso mais ou menos, não tem uma característica, mas a vontade é a primeira e também estou a olhar por outro de modo diferente. E depois tem que fazer um pedido ao nosso responsável, claro, e dali começar este período. São os aspectos propriamente formais dos passos a dar. Sim, sim. Então, obrigado por nos dar a conhecer um pouco esta comunidade Papa João XXIII. Haveria muita coisa a explorar e tem aspectos muito interessantes e espero que também você aí em casa possa sentir a alegria de conhecerem uma obra como esta, presente na Igreja desde os anos 50 ou depois dos anos 50. E vamos então invocar a bênção de Deus sobre si, sobre todos aqueles que nos acompanharam neste programa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser.